Olá, nesse dia eu quero partilhar com vocês mais um pouco dessa vida perpétua de oração de Santa Teresa d'Ávila. Uma mulher que não tinha hora para orar, porque a vida dela era uma oração. E de forma especial quero partilhar sobre o livro As Fundações, que Jesus pediu para ela escrever, para narrar detalhadamente as fundações dos 32 mosteiros que ela pessoalmente fundou. E é muito interessante porque ela narra as dificuldades físicas, as dificuldades da estrada, as dificuldades de procurar as casas, a dificuldade financeira, mas ela narra também que para uma fundação, de um lugar de oração, de um lugar dedicado a Deus, não é só a estrutura física, não são só os tijolos que eram importantes, mas também precisavam ter algumas virtudes, algumas características internas para essa fundação. E é sobre isso que eu quero falar. E a primeira, que ela falou várias vezes, era sobre a obediência. Certa vez, Jesus disse assim para ela: filha, a obediência te traz força. E ela vivenciou isso, seja nas dificuldades, ela ficava muito doente, tinha muitas febres, seja no caminho, o medo dos assaltos, os longos períodos em lugares estranhos para dormir. A obediência trazia a força necessária para ela fundar essa quantidade de mosteiros. E ela disse assim, que se nós não quisermos errar aqui na terra, o caminho para chegar ao céu é termos obediência. Porque quando nós obedecemos alguém, um superior, isso quer dizer que nós recordamos que um dia nós entregamos a nossa vida a Jesus. E a obediência faz isso, faz a nossa carne, a nossa alma recordar que a nossa vida está entregue a Deus. E certo dia, no refeitório, foi entregue para ela uma porção de pepinos. E um desses pepinos estava podre. E ela chamou disfarçadamente a sobrinha dela, a irmã Maria Bautista, e disse assim: plante esse pepino. E a Maria Bautista respondeu assim: em pé ou deitado? E ela orientou: deitado. E ela comenta esse fato dizendo que a obediência ela tem que ser superior à razão. Que é claro que a irmã Maria Bautista sabia que aquele pepino não iria nascer, ele estava podre. Mas ela foi obediente. Isso era o que importava. E um segundo exemplo, certa vez, ela comentando, eles andando em uma das casas, eles viram um tanque de água. E ela disse assim: e se eu mandasse vocês entrarem nessa água? E ela conta que quando ela mal acabou de falar a frase, houve uma freira que se lançou. Ela estava brincando, ela estava supondo, questionando as freiras. E aí a irmã já se atreveu a molhar-se nas águas. E ela conta, com muita satisfação, que ela teve que começar a ter cuidado naquilo que ela brincava ou nas suposições, porque as irmãs levavam a sério tudo o que ela falava e obedeciam. E uma segunda característica, ela fala da alma santa e pura, que ela fala assim que de nada adianta ter uma estrutura física para louvar a Deus se o coração, se a alma dessa pessoa não está ali somente para servir e louvar a Deus. E certa vez estava faltando comida
e elas não tinham dinheiro para comprar comida, e ela orientou assim, que aquelas irmãs que já estivessem com fome, que estivessem muita necessidade de comer, era para falar com ela que essas irmãs iriam comer. E ela disse assim que, assustadamente, ninguém se inscreveu. E todas falavam assim: nós vamos comer quando tiver para todas. E olha que frase linda. A fé e a vontade amorosa de agradar a Deus tornam possível o que pela razão não é. E um segundo ponto, uma segunda característica de virtude que ela fala é a importância do testemunho. Ela disse assim: para Deus conceder grandes favores a quem o serve, deveras qualquer tempo é tempo. Procurem ver se há algum defeito em qualquer coisa e se corrijam, porque qualquer tempo é tempo para aquele que serve a Deus. Ouçamos algumas vezes afirmar-se que no início das ordens religiosas, como se tratava dos alicerces, o Senhor concedia maiores graças aos nossos santos antepassados. E assim é. Contudo, devemos sempre nos considerar alicerce dos que vierem mais tarde, porque se agora os que vivemos não tivéssemos perdido o fervor dos antepassados, e se os viessem depois de nós, ficássemos outro tanto. A edificação sempre estará firme. Que aproveito tenho com o fato de os santos antepassados terem sido desta ou daquela maneira, se eu for tão ruim depois? Se estragar com maus costumes o edifício? Porque, claro, está os que chegam não se lembram tanto dos que morreram há muito, quanto daqueles que vêm vivos. E ela vai orientando isso, que a alma santa e pura, ela tem que ser testemunha para os vivos, que nós somos os alicerces, nós somos os santos do alicerce daqueles que virão após nós. E ela, se você viu os outros vídeos, você vai ver que ela gostava muito, de Santa Marta. E ela, em todos os locais, em todos os afazeres, ela falava que nós precisávamos experimentar Deus. E ela disse assim: marchemos, pois, filhas minhas, não nos desconsolemos quanto à obediência, nos levar a cuidar de coisas exteriores, de afazeres de casa. Compreendei que mesmo na cozinha, entre as panelas, o Senhor vos está ajudando interiormente e exteriormente. E eu lia isso, esses exemplos dela, e eu ficava lembrando que qual é o afazer que você mais tem dificuldade? Eu sou passar roupa. E eu ficava lembrando que meus primeiros meses de casada, eu vivi grandes momentos com Deus passando roupa. E Deus também quer fazer isso, nesses afazeres nossos do dia a dia, que às vezes é chato, às vezes é cansativo. Deus quer mudar o nosso interior e o nosso exterior através desses afazeres. Certa vez, o Frei Antônio estava varrendo a porta do mosteiro e ela disse assim para ele: "Que foi feito da sua honra, padre? Que é isso?" E ele, muito satisfeito, respondeu assim para ela: "Maldigo a época em que tive honra." E uma virtude que ela destaca muito nas fundações é o autoconhecimento. E ela disse assim: "Considero maior graça de Deus um dia de humilde autoconhecimento, mesmo à custa de muitos sofrimentos e aflições, que muitos dias de oração."
Ela falava que era muito melhor se autoconhecer, ser humilde para se autoconhecer, do que muitos dias de oração. Certa vez, algumas irmãs, de um mosteiro queriam comungar mais vezes do que o do costume daquele mosteiro. E elas começaram a falar que elas iam morrer se elas não comungassem. Se elas não tivessem esse remédio, elas iriam morrer. E Santa Teresa disse assim para elas: resolvi então que era necessário dizer-lhes que eu também tinha aquele desejo e deixaria de comungar para que elas acreditassem que só deveriam fazê-lo quando todas fizessem. O autoconhecimento de que muitas vezes algumas atitudes, alguns costumes, até religiosos, legítimos, aquilo é uma tentação e nos colocando acima do outro, merecedores de graças maiores. E ela vem orientar isso. No outro vídeo, eu falei sobre o humor melancólico, que ela também disse que é uma característica que se deve tomar cuidado na fundação do mosteiro, na fundação do nosso ser espiritual. E ela disse assim: há mais fervor e até alegria interior quando o mosteiro não tem o suficiente. Certa vez, elas começaram a ver que Deus prosperava, que as esmolas, que as ofertas eram oferecidas com grande quantidade. E as irmãs começaram a ficar tristes, e Santa Teresa disse assim para elas: o que foi? O que está acontecendo? E elas disseram assim: é porque hoje nós temos dificuldade de viver a pobreza, porque nós temos muita fartura das coisas. E mais 2 detalhes para terminar esse vídeo. Ela disse assim, que aquilo que nos traz sofrimento, se nós buscarmos isso, falar, não, eu quero sofrer mesmo por amor a Deus, esse sofrimento vai me levar para Deus, ela fala que é o caminho para se vencer, que acaba toda aquela tristeza, que acaba tudo aquilo que nos separa de Deus, a partir do momento que nós queremos sofrer por Deus, que nós queremos, o sofrimento, as aflições, para estarmos mais perto de Deus. E eu termino, é lindo porque ela fala que era comum em todos os mosteiros, muitas irmãs fervorosas, muitas irmãs, com dons de êxtase, muitas irmãs e irmãos, dos mosteiros que conseguiram chegar à 7ª morada, que ela fala no castelo interior, aqueles que vivenciavam o 4º grau da oração. Ela falava com muita alegria que haviam muitas pessoas que vivenciavam a oração de verdade. E ela conta vários milagres. E ela contou um de Frei Antônio, que eu achei interessante. Eles, naquela época, não tinha aparelho para medir onde tinha água e onde não tinha. E eles estavam precisando muito de água, Eles precisavam cavar um poço e era muito caro, não podia se ficar testando, aonde que ia cavar o poço. E diz que Frei Antônio fez o sinal da cruz, abençoou aquele lugar e disse assim, pode cavar aqui. E ela contou que muito e muito tempo a água jorrou daquele lugar. E para finalizar, que essas virtudes, que são um alicerce para a fundação do mosteiro interior, da oração na nossa vida, possam estar presentes no nosso alicerce da nossa vida. A obediência, a santidade, o autoconhecimento, o testemunho, a docilidade para com o Espírito Santo,
possa ser algo comum na minha e na sua vida. Amém.